Todos a morrer. Com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro. Eles próprios. Bom dia, bandalhos. Bom dia, bandalhinhos. Como é que Como é que estão? vocês estão, os meus pequenos bandalhos? Sim. Nós adoramos estes nossos bandalhos. Claro. Bandalhuchos. Ouvintes. É verdade. São Sim. uns bandalhos muito especiais. Claro, do nosso coração. É verdade. E já fomos conhecendo ao longo destes Alguns bandalhos. mais de meia década, Sim, vários destes bandalhos. Uau. Olha, hoje vamos trazer uma pessoa tão especial e tão importante para a história de Portugal, apesar de ser, vou dizer, desconhecida, bem, com alguma injustiça desconhecida, e que já falámos cá dele. A propósito, se quiserem ir ouvir ou recuperar, como diz o nosso colega e amigo Luís Oliveira, o episódio sobre a Linda de Sousa. Dá-nos, por favor, trago. Tiveste-me por segundos pensar, é agora. É hoje. Já está, é hoje. Por favor. Trago-se só para ti. Trago só para mim. Hoje temos uma música francesa, porque vamos de facto viajar até Paris, mas os nossos protagonistas não são franceses, como já veremos. Deixa a senhora começar a cantar, faz favor. Eu adoro esta mulher. Para a gente dar de pôr. Só isto já era fixe, não é? Já era um bom episódio. É verdade. Vamos todos Ela morrer. está vivíssima. Sim. Neste dia estávamos em 2018, ontem. Foi ontem. Não, foi hoje, 29 de outubro. E morri em Paris, aos 91 anos, bem velhinho. Uau. Bem velhinho, é verdade. Falamos do fotógrafo haitiano Gérald Blancourt. O Gérald nasceu em 1926 no Haiti, que também há para um dos... nem sei, Tahiti dos... É, sim. É do teu tempo, Tahiti Sim, dos... sim. As Tahiti também. As Tahiti, exatamente. E as Tatu? Tatu. Tu és do tempo de uma coisa, a mãe era francesa, a mãe do Gérald era francesa e o pai era de Guadeloupe, que é uma província francesa, um departamento, como eles dividem a França, fica nas Caraíbas. Não vamos chamar aqui colónia, porque, mas sim, a França tem estas coisas muito particulares. Nós percebemos. Exatamente. O departamento. Tal e qual. Ainda nos anos 40, ele nasceu em 26, não é? Ele foi muito ativo como pintor, era pintor e gravador também, que é uma coisa que se faz em metal, não é? Tinha boa memória. Não é? Ele gravava tudo, estava sempre a gravar. Começou com Já está a gravar. Já está a gravar? A mãe entrava no quarto e perguntava sempre: já está a gravar? Olhando à procura da carrinha branca dos apanhados. E também foi muito ativo politicamente. Lembramos, o Haiti vivia numa ditadura e ele era muito vocal, bem, estudante e estas coisas todas, e vai-lhe valer mesmo ser expulso do Haiti e vai-se mudar para Paris, onde ele se vai tornar fotojornalista. Era jornalista de fotografias, que vai ser a sua grande paixão, a fotografia. E sempre com um enorme compromisso social, até pela sua própria experiência de repressão e de vida. Lembramos, é uma pessoa que tinha sido expulsa do seu país. E essa missão de fotografar os excluídos e os injustiçados do mundo vai levá-lo logo nos anos 50 e 60, mas logo no início dos anos 50, ou metade dos anos 50, ao miserável bairro de Lata de Champigny, nos arredores de Paris. É aqui. É aqui. Cruzar caminhos. Vamos cruzar caminhos mesmo. Isto é o que este bairro era nesta altura, nos anos 50, 60 e até um bocadinho aos 70. Era um mar de barracas, verdadeiramente, construído à volta de um estaleiro de obras. Portanto, temos ali umas coisas de obras de construção civil, não é? Inicialmente não tinha sequer água, nem luz, nem esgotos, nem nada dessas coisas. E a que os franceses chamavam com grande desprezo bidonville. Não era o único, estes bairros de barracas à volta de Paris chamavam-lhe bidonville. Este em particular, Champigny, era casa de milhares de imigrantes ilegais, fugidos à ditadura, à guerra e à fome. Imigrantes que tinham chegado lá a Champigny a salto, vindos de muitos lugares de Portugal, eu diria quase de todos os lugares de Portugal. Falámos aqui... E tão bem narraste isso nesse mesmo a episódio. Linda de Sousa viveu em Champigny, precisamente. Esse assalto, essa Pé... ideia de bazar de um país Tal e qual. com a cabeça a prémio. Sim, é um complemento ao ouvirem o episódio da Linda de Sousa, onde contámos esta história mais ao grand complet. O contacto inicial do Gérald, quando lá chega, não foi fácil. Os portugueses, que eram milhares ali, já guardavam o seu mundo, não é? Com desconfiança em relação a quem vinha de fora, e até acharam que ele era um polícia, e já havia mesmo quase o chefe do grupo, não é? E o que é que você está aqui a fazer? Bem, sim, aquilo ia dando para o torto. Só que ele lá contou, lá explicou, eles perceberam quem era aquele homem, não é? E pronto, e logo faz grandes amigos, eles convidam lá para as jantaradas todas, e faz ali amigos entre os portugueses. Uma realidade que basicamente se resumia a isto: os homens saíam muito cedo para ir trabalhar nas obras, era o que faziam, e as mulheres por ali ficavam a cuidar das suas crianças. Ele tirou centenas de milhares de fotografias. Uau. É verdade, e que são
o mais completo e honesto e verdadeiro retrato verdadeiramente do que foram estas primeiras décadas de imigração portuguesa em França, e que hoje parece quase uma memória esquecida, porque depois, claro, à medida que o tempo foi passando, as pessoas foram tendo uma vida um bocadinho melhor, o contexto das porteiras de Paris já é outra realidade posterior a esta dos anos 50 e dos anos 60. As pessoas viviam em barracas, com tudo o que possas imaginar, lama, o teto de zinco, a estábua, a porta velha a fazer de parede, exatamente assim. E descreveu ele, na altura, uma forma de escravatura moderna, ali no meio da lama e do frio. Agora, a curiosidade sobre o que teria acontecido é muito engraçado, bem interessante. Ele pensava assim, ele conhecia este povo, os portugueses, dos livros de história e desta grandiosidade do povo que tinha descoberto ou chegado a meio mundo, e ele perguntava-se o que é que aconteceu a estas O que pessoas. aconteceu aqui Sim, que era... ter este resultado? Sim, porque estes eram os portugueses. E E viaja. com a proximidade, Portugal, França, não é? Com uma proximidade física era até o mesmo. espaço europeu, tudo Sim, mais. O que é que sim. aconteceu aqui? E ele vem a Portugal, vem em 1966 pela primeira vez e vai começar a fotografar também. Tem muitas fotografias aqui em Portugal nos anos 60 e vai conhecer outros resistentes à ditadura, tal como ele tinha sido no seu país. Ele chegou a ser preso pela PIDE, que andou a ver quem é que é este homem que anda aqui a tirar fotografias, e ele consegue salvar os seus rolos de fotografias dentro de umas meias que ele depois colou às costas, e provavelmente os agentes da PIDE também não eram muito espertos naquele dia e não o apanharam. Ele vai voltar com grande entusiasmo a Portugal em abril de 1974. Corajoso, genial isso. É mesmo incrível, é mesmo homem. Quase que as duas frentes, não é? Agarrar. Quem são estas pessoas? Vou ao país, à origem. Vou ver, sim. E as fotografias mostram um mundo talvez não tão miserável urbano, porque, de barracas, mas mostram um mundo rural que podia ter sido tiradas. Houvera já fotografias na Idade Média, mais ou menos, não é? E esta visita em abril de 74, vemo-lo, é um autorretrato com um sorriso enorme e com um cravo na orelha. Este homem que documentou como ninguém esta página da história de Portugal, que é isso que é, não é? Fez muitas exposições destas suas fotografias. Eu penso que são mais de 200 mil fotografias que ele tirou. Uau. Só que, curiosamente, e apesar deste esforço, era um desejo que ele tinha, ele até fez um projeto para isso, nunca conseguiu reencontrar nenhuma das pessoas que ele tinha fotografado em Champigny, ou nunca se reconheceram elas próprias, ou nunca contactaram, ou nunca viram os trabalhos dele. Ele fez mesmo, tinha assim uma coisa na net, que se conhece esta pessoa. Sim, e não encontrou nenhuma. Com uma exceção, curiosamente, da sua fotografia preferida, e que era até a capa, talvez por isso ela tenha encontrado, era até a capa de uma das suas exposições que aconteceu no Museu Ex-Berardo. Agora, de outra coisa qualquer que chama agora do nome, do Centro Cultural Bem. E há uma fotografia incrível de uma menina de 6 anos, procurem, que tem uma boneca na mão, tem um ar feliz, como as crianças têm, no meio de um cenário de miséria, de lama, barracas e tudo mais. Eles encontraram-se muitos anos depois, em 2010, quando essa menina, que se chama Maria da Conceição, se via a si própria na internet, os amigos ligam-lhe e ela reconhece, ainda pergunta à mãe: isto sou eu? E a mãe diz: és tu, não há uma dúvida. Ela tinha voltado a Portugal, entretanto, tirou uma licenciatura e agora é professora. Escusado será dizer que houve um encontro muito emocionante entre os dois. O nosso fotógrafo continua a correr o mundo e acabou por receber as mais altas condecorações francesas e portuguesas, até que morreu, como nós já sabemos que acontece sempre, na sua casa de Paris, a poucos quilómetros do bairro agora de classe média de Champigny. E hoje, como nos programas da manhã, temos um recadinhos lá para casa, tivemos de ter outra bancada. Pois é, eu adorava encontrar, mesmo à procura disto, e talvez dedicar algum tempo a estudar a fundo como é que os franceses, e sobretudo a imprensa francesa e tudo mais, tratavam ou se referiam aos imigrantes portugueses naqueles anos, dos anos 50, 60 e 70. Eu não encontrei muita coisa, mas a gente imagina um bocadinho. Mas encontrei uma interessante carta aberta de várias personalidades luso-francesas de segunda geração, sociólogos, historiadores, até um Gente já, cinematográfico. portanto, empregada, formada, qualificada, Tal com e outro qual. tipo de classificações. Sim, e que escrevem uma carta muito interessante a denunciar e a não se reconhecerem no uso falacioso que fazem da imigração portuguesa em França, alguns quadrantes políticos franceses, para criar uma narrativa, logo desde a altura, do que é um imigrante bom, leia-se branco, e do imigrante mau, leia-se sobretudo do norte de África. Portanto, os portugueses eram o bom e os maus eram as pessoas que têm outra cor Todos os outros. da pele. Sim, e estes próprios
lusodescendentes dizem isto não é verdade, que não houvesse violência, que não houvesse discriminação. Portanto, isto é uma narrativa que se criou com uma base altamente xenófoba a que os portugueses ainda assim passavam entre os intervalos. E uma releitura também, não é? Uma releitura Claro. total. E muitas pessoas caem nesta falácia, claro. Hoje passaram-se poucas décadas, é verdade, foi ontem os anos 50, 60 e 70. Mas basta dar um passeio por Portugal hoje para perceber a dimensão que foi este fenómeno, para quem não tem noção, não é? De como a imigração foi e é um traço, continua a ser um traço indissociável da história de Portugal no século XX. Nós vemos o quê? As casas que construíram os imigrantes e vemos ainda tantos deles que ainda voltam, gente mais velha, que voltam todos os agostos, é um clássico português, não é? E nós devíamos celebrar, e é verdade que merece ser celebrado, que no século XXI Portugal tenha crescido em democracia, que não existia, não é? Em prosperidade económica, que também não existia, e que faz com que muitos portugueses que têm que emigrar, deixaram de ter que emigrar naqueles números gigantescos, e os que o fazem, isto é estatístico, estão feitas e estudadas, fazem por motivações muito diferentes do que fizeram os seus pais e os seus avós. Procuram empregos ou ordenados melhores, mas já não procuram o pão básico que lhes faltava na sua terra natal. E celebrar que Portugal tenha crescido de tal maneira que hoje é um lugar onde tantos imigrantes, de fora, procurem o tal pão que lhes continua a faltar ou as guerras que têm nos seus países. Porém, em vez de acolhermos da maneira como seguramente os portugueses gostariam de ter sido acolhidos em França e noutros sítios, e não foram, nós vemos estas pessoas serem desumanizadas e instrumentalizadas politicamente. Seja qual for a narrativa que se use, cuspir nos imigrantes com I é cuspir em cima da nossa própria história. Nós terminamos com uma expressão inglesa que até já foi usada por uma miúda escandinava e que eu acho que diz tudo com a simplicidade típica das expressões inglesas. How dare you? O Gerard Blancourt morreu faz hoje 6 anos. Quand la pluie cogne la vitre sur l'autoroute du vertige, alors je pense à toi.